Muito bem, meus queridos, nós deixamos esse clipe aí, apesar de estar em inglês, mas já está sendo orientado à igreja desde o primeiro domingo, que o boletim que está ali na entrada, você pode pegar e ler. Foi uma música que em 1984 um pastor americano chegou para um membro da sua igreja, responsável pela música, e pediu para ele criar, compor, na verdade, uma música de Natal que tivesse uma perspectiva diferente. E ele criou essa música, Maria, Você Sabia? E tem várias versões, em várias línguas, tem em português também, mas na verdade nós não encontramos nenhuma que fosse bem gravada para nós passar. Então usamos essa do Jeremy Camp, que é bem moderna. E na história ele vai simplesmente contando toda a história de Jesus. É uma perspectiva do Natal um pouco diferente. Nessa música linda, a letra é exatamente assim: Maria, você sabia que esse bebê que está nos seus braços um dia andaria sobre as águas, curaria os cegos, e vai descrevendo toda a vida e o ministério de Jesus. E eu achei uma perspectiva muito diferente também. Porque se nós ficarmos no Natal só falando do nascimento e não do significado desse nascimento, nós corremos o risco de falarmos apenas do menino Jesus. E esquecer que esse menino se tornou homem, é o Senhor e é o nosso Salvador. E nós caminhamos então, na verdade é o terceiro domingo, No primeiro domingo a pergunta foi essa: o que Maria sabia? O que Maria sabia? Lá em Lucas, capítulo 1, verso 46 e 56, foi justamente o texto que nós lemos juntos aqui, em que Maria faz aquele cântico. E ela diz assim: o Senhor, o meu Salvador. Ela vai descrever os atributos mais importantes do Senhor Jesus. Maria, o que ela realmente sabia. E aquele cântico revela coisas extraordinárias. Ela reconhece ali que Ele é o Salvador, que ela era alguém que necessitava, quem chama Jesus de o Salvador, porque necessita da salvação. Maria reconhecia que era alguém que carecia da salvação. No seu cântico, isso está claro. E ela vai dizer no cântico que Ele é o santo, santo mesmo, só há um que é Deus, mas que Ele é misericordioso, que Ele atendeu aos humildes. E ela, no seu cântico, ela descreve realmente as suas convicções de quem era Jesus para ela. No segundo domingo, nós falamos um pouquinho daquele sonho de José. José teve um sonho lá em Mateus capítulo 1, e ele vai nesse sonho se deparar diante de um grande drama. Maria, por volta de 14 a 15 anos, se achou grávida. Eles estavam prometidos um para o outro, desposados, diz a Bíblia, e naquela época era um tipo de um noivado, mas muito mais sério que o noivado de hoje. Tanto que era necessário até um tipo de um divórcio. O noivado naquela época tinha testemunhas, era um compromisso público, e eles estavam prometidos um para o outro, mas ainda não passaram a viver juntos. Nesse tempo ele descobre que Maria estava realmente grávida. Ele não havia compreendido, estava diante de um drama pessoal. Só que no meio daquele drama pessoal, em sonho, um anjo aparece para José. Fala do nascimento de Jesus, que é o Natal que nós estamos agora a celebrar em dezembro. E traz então uma grande solução para o seu drama pessoal, mas principalmente para o drama de toda a humanidade. Que o nome dele seria Jesus, porque salvaria o seu povo dos seus pecados. Então nós falamos que Natal também é tempo de nós lembrarmos que Jesus é aquele que veio para resolver o grande drama da humanidade, que é o problema dos nossos pecados. Que não há outra solução, não há um outro nome para nós sermos perdoados dos nossos pecados. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, é um único mediador entre Deus e os homens, diz a Bíblia. É o grande drama da humanidade, estavam separados de Deus, caminhando longe, filhos da ira, diz a palavra de Deus. Mas Ele fez cair a sua ira sobre o seu Filho, para nós sermos perdoados dos nossos pecados. Só que no meio daquela história a gente descobre uma coisa, que Deus não é insensível aos nossos dramas pessoais. Existe um drama maior, que todos estamos envolvidos, somos todos pecadores. Um dia compareceremos diante do trono de Deus, o juízo final virá, e quem não for lavado no sangue de Cristo, quem não for perdoado dos seus pecados, estará eternamente perdido. Mas existem os dramas pessoais, e Deus não é insensível aos nossos dramas pessoais. Natal é tempo de lembrar que Deus conhece a nossa vida nos mínimos detalhes. Ele sabe dos nossos problemas. Ele sabia que José estava num drama pessoal.
Aquela noite ele foi dormir, a Bíblia diz que ele ponderava naquilo, ele não sabia o que fazer, ele já estava tomando uma decisão no seu coração de se separar de Maria, ele estava angustiado, ele estava vivendo um drama pessoal. E Deus, que ama o mundo a ponto de dar o seu Filho para nos salvar dos nossos pecados, que veio para resolver o grande drama da humanidade, também é um Deus sensível aos seus dramas pessoais. Aquilo que você enfrenta dentro da sua casa, aqueles problemas que você enfrenta no seu relacionamento. Um casamento estava para ir a pique e Deus interveio e trouxe uma solução para aquele problema. Então nós não vamos resumir, como alguns fazem, que tudo que Deus veio fazer é resolver alguns dramas pessoais. Não, Deus veio para muito mais. Deus veio nos salvar dos nossos pecados, resolver o grande drama da humanidade. Mas esse Deus é maravilhoso porque Ele nos conhece na nossa intimidade, nossos pequenos dramas pessoais, e Ele intervém, Ele opera, Ele age, Ele alivia, Ele cura, Ele opera na nossa vida, Ele muda a realidade, Ele muda os corações, Ele transforma a situação que nós estamos vivendo. É um Deus que intervém. Natal é a grande intervenção de Deus no mundo, para resolver o drama da humanidade e também os nossos dramas pessoais. Mas, muito bem, o que Maria sabia foi muito interessante nós sabemos. O que José sabia foi muito interessante nós sabemos também. Mas a pergunta agora é o seguinte: e você? O que você sabia ou sabe acerca de Jesus? E principalmente aqui, nesse mês de dezembro, que nós lembramos o que é o Natal para você. O que o Natal significa para você. É apenas mais um feriado em que você vai poder reunir a família e celebrar e trocar presentes e comer panetone. Como é bom ganhar panetone, né, gente? Eu estou recebendo, viu? Quem quiser dar, eu gosto de chocotone, tá? De preferência da Copenhague, viu, gente? Sou chique. Como é bom panetone, né? Um peru assado, uma mesa farta, né? Ganhar um presente é bom demais. Estou recebendo também, viu, gente? No Natal, é costume nos Estados Unidos dar presente. Todos os membros dão presente para o pastor. Ganha 100 presentes. Eu queria que isso fosse aqui também costume, não é? Estou brincando. Gente, essa é uma parte muito boa. Mas será que Natal é só isso, gente? Natal é reunir família, tomar vinho, né? Comer peru assado, panetone, engordar uns 10 quilos, né? Isso é um problema, né? Não é. Mas então, querido, olha, eu tenho que fazer essa pergunta para você. E eu quero fechar essa série com você com essa pergunta. Quem é Jesus para você? O que é o Natal para você? O que você sabe acerca de Jesus? O que isso significa para a sua vida? E sabe que essa pergunta foi feita uma vez de uma maneira muito interessante. Uma maneira muito interessante. Lá no Evangelho de Mateus, ele registrou uma coisa interessante. Uma vez Jesus chegou para os discípulos e falou assim: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aí eles responderam. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Cada um ali, dentre os discípulos, tinha uma ideia própria de quem era Jesus. As pessoas, multidões que seguiam Jesus, eles tinham suas próprias ideias acerca de Jesus. E nós corremos o risco, gente, de ter a nossa ideia pessoal. Bom, eu creio que Jesus é... E é uma pergunta que você tem que fazer. Quem é Jesus para você? O que é o Natal para você? Qual o significado dessa data para a sua vida? Jesus fez essa pergunta. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E cada um tinha uma ideia de quem era Jesus. Mas Jesus então vai no ponto. Mas vós, ele fala. Continuou ele. Quem dizeis que eu sou? E a pergunta que eu faço para você nesse Natal de 2013. Quem é Jesus para você? Há muitas versões de Jesus por aí, viu, gente? Deixa eu contar para você. O nome de Jesus está estampado em todos os lugares. Não tem... revista que mais vende é quando coloca na capa, uma imagem, um rosto suposto de Jesus. Para muitas revistas, né, magazines por aí, Jesus é um garoto propaganda. Eles colocam a cara de Jesus ali, estampado, vende que é uma maravilha. E coloca de preferência um título assim polêmico, né?
né? O que Jesus fez, algum evangelho novo que encontraram por aí, será que conta algum segredo de Jesus? Colocou Jesus na capa de revista, vende. Todo mundo tem uma ideia de quem é Jesus. Existem muitas versões de Jesus por aí, gente. Você sabe que eu tive pesquisando a imagem, né? É uma grande oportunidade para a gente perguntar isso para você. Quem é Jesus para você nesse Natal? As imagens de Jesus estampadas ao longo dos séculos, dos milênios. Você tem aquele Jesus dos mosaicos. Você tem aquele Jesus dos vitrais das igrejas. Você tem aquele Jesus europeu, de olhos azuis, loiro, né? Que não tem nada a ver com um judeu que nasceu em Nazaré da Galileia, em Belém e cresceu em Nazaré da Galileia. Você tem um Jesus assim dos filmes. Quantos filmes foram feitos, né? Até a Paixão de Cristo, que se tornou mais famoso recentemente. Você tem várias versões. As pessoas têm ideias próprias de Jesus. Você tem um Jesus da BBC de Londres, né, que fez uma visão científica. Você tem um Jesus que se identifica com os drogados. Tem um Jesus bacana aqui, até legal, né, que é mais jovem. Você tem um Jesus assim, tatuado, cabeludo. Você tem várias versões. Você tem até um Jesus um pouco afro. E no final você tem um Jesus reggae. As pessoas pintam Jesus do jeito que querem. Cada um tem uma ideia própria de quem é Jesus. E essas imagens, essas fotografias, essas pinturas, é uma tentativa das pessoas expressarem o que elas acham de Jesus. Mas a minha pergunta continua: quem é Jesus para você? Naquele dia Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe que nós fizemos hoje a pública profissão de fé. Essa foi a primeira pública profissão de fé que foi feita. Quando Pedro olhou para Jesus e falou assim: Tu és o Cristo, tem muito significado nessa palavra. Aquele que foi prometido, o Messias, o esperado, o Salvador. E quando ele diz o Filho do Deus vivo, é aqui, meu querido, o cumprimento do significado do Natal. É o Deus encarnado. Ele nasceu entre nós. Ele se fez carne. É o significado do Natal. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse é o verdadeiro Jesus. É aquele que foi prometido pelo Pai, e aquele que cumpriu essa promessa, se fez carne, habitou entre nós. E essa verdade, quando é cravada no nosso coração, não é algo meramente humano, não é uma versão humana de quem é Jesus, uma ideia pessoal, como nós vimos, existem várias. Jesus afro, Jesus reggae, Jesus legal. Esse é o Jesus da Bíblia, que Jesus vai dizer assim para ele: bem-aventurado Simão Barjonas. Está falando para Pedro, não é bem-aventurado você é, Pedro, você é muito feliz, Pedro. Você é uma pessoa feliz, sabe por quê? Porque não foi a carne nem sangue, não foi o ser humano, não é uma versão humana que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Natal, meu querido, é a revelação de Deus aos homens, e Natal só é realidade para mim quando Deus é revelado no meu coração. Se o Pai revelou isso ao seu coração, quem é Jesus, qual o significado de Jesus, qual é a realidade de Jesus para você, então você está no caminho certo. Eu não sei que tipo de Jesus você crê. Um Jesus que você pode viver a vida que você quiser, não está nem aí para ele. Não, não é assim. Você vai descobrir que esse Jesus, ao longo das páginas dos evangelhos, era um Jesus que queria travar um relacionamento. O que você sabe sobre Jesus? Eu não vou ler todo o texto, mas eu quero fechar com você essa noite, te lembrando de um momento extraordinário, em que esse verbo que se fez carne, o Deus encarnado, Natal, estamos celebrando isso agora, ele se revelou de uma maneira extraordinária para uma pessoa muito improvável, e foi uma mulher samaritana. Isso está registrado lá em João, capítulo de número 4. E lá em João, capítulo número 4, nós vamos ver pelo menos 3 coisas que Jesus veio fazer, que nós devemos saber acerca de Jesus. Que Jesus, ao se fazer homem, Natal, significa isso. Jesus se fez carne, Jesus nasceu entre nós, o Emanuel, o Deus conosco, da Virgem Maria, como nós vimos depois que teve outros filhos, né, que
foi alguém que foi usada por Deus de uma maneira extraordinária. Dentre todas as mulheres, nenhuma é tão bem-aventurada como Maria. Nenhuma. A mulher mais especial que já passou pelo mundo foi Maria. A mais usada por Deus, carregou o filho no ventre, filho de Deus, o Deus encarnado, cuidou, amamentou, cuidou nos mínimos detalhes. E esse verbo que se fez carne, cresceu, se fez homem, manifestou o seu primeiro sinal em Caná da Galileia, num casamento, iniciou seu ministério durante 3 anos. E durante esses anos de ministério, até que ele fosse morto, crucificado por nós, sepultado, ressuscitou o 3º dia, está sentado à destra de Deus e intercede por cada um de nós. E a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Essa é a missão de Jesus. Mas Jesus, ele não vem aqui para ser um símbolo, um ícone. Ele vem aqui primeiramente, meu querido, eu posso dizer, para um relacionamento pessoal. Naquele encontro que Jesus teve com aquela mulher, eu não vou ler o texto aqui por uma questão de tempo, mas eu vou resumir para você. Foi uma coisa muito interessante. Jesus, ele estava atravessando o território de Samaria, e havia um poço, e num horário assim, improvável, porque era um horário que ninguém ia tirar água. As mulheres andavam em grupo, mas aquela mulher foi sozinha. As mulheres iam num horário, ou no início ou no final do dia, quando o sol estava mais ameno, mas a Bíblia diz que é o meio-dia, um horário que ninguém ia no poço. Uma mulher samaritana foi sozinha. E quando ela se dirigiu àquele poço, ela encontrou com Jesus. E esse encontro transformou sua vida. Porque nesse encontro, eu sou lembrado, nesse Natal, que Jesus veio para travar um relacionamento pessoal comigo. Quando aquela mulher samaritana se dirige ao poço, Jesus diz: dá-me de beber. Jesus começou um relacionamento. Aquela época, meu querido, deixa eu lembrar você uma coisa. Primeiro que um homem não conversava com uma mulher publicamente. Um mestre jamais um mestre se aproximava de uma mulher. Jesus quebrou ali uma série de barreiras. Jesus quebrou barreiras para ter um relacionamento pessoal com aquela mulher. Ele disse: dá-me de beber. Ela ficou tão intrigada, ela disse assim: como sendo eu samaritano, você pede para mim de beber? Além dela ser uma mulher, como sendo eu mulher e samaritano, você me pede água, beber. Os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus estava travando um relacionamento de 2 povos que não se falavam, eram inimigos mortais, judeu e samaritano. Mas Jesus se aproxima e pede água. E ali eles começam a conversar. Jesus tinha um desejo de ter um relacionamento pessoal. E eu tenho que dizer para você que Natal nos lembra isso, que Jesus não quer um relacionamento à distância. Ele não quer que você caminhe no meio da multidão. Jesus quer um relacionamento pessoal com você. Sabe por quê? Porque Jesus se preocupa pessoalmente, se importa pessoalmente com você. Depois que eles começaram a conversar, eu acho muito interessante, porque Jesus vai num ponto, ele vai entrar na vida íntima daquela mulher, e ele vai dizer o seguinte para ela: vai chamar o teu marido e vem cá. Naquele dia, naquela hora, a mulher olhou bem para Jesus e disse assim: eu não tenho marido. Além de tudo, era uma mulher promíscua. Pois quando ela disse: eu não tenho marido, Jesus olhou para ela e disse assim: bem disseste tu. Em verdade você disse isso. Você é uma mulher, gostei de você. Você é uma mulher sincera. Porque você já teve 5 maridos, e o homem que você está vendo hoje não é teu marido. Então você falou a verdade. Você não tem marido. Jesus mostra uma preocupação, que ele se importa pessoalmente com a gente. Com os nossos dramas pessoais, assim como aconteceu na vida de José. Jesus sabia de toda a vida daquela mulher. Ele sabia dos problemas que aquela mulher tinha na sua intimidade, da dificuldade que ela tinha de permanecer fiel a um único homem, da sua vida promíscua, dos seus pecados. Ele conhecia muito bem, ela era uma adúltera. Era uma mulher de muitos homens e estava vivendo ali com um homem que não era o seu marido. Mas quando Jesus detecta isso e confronta aquela mulher com o seu problema, seu drama pessoal, Jesus não quer apenas nos deixar no desespero.
Porque quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, nós vamos lembrar o quão pecadores nós somos, quão distantes nós estamos dos planos de Deus, daquilo que Deus tinha planejado para a gente. E os nossos dramas pessoais revelam isso. Aquela mulher tinha um drama pessoal, ela estava em crise, ela estava vindo naquele horário porque provavelmente ela não queria encontrar com as demais mulheres daquela cidade. Porque muito provavelmente ela deveria ser muito mal falada naquela cidade, muito mal vista naquela cidade. Era uma mulher de muitos homens e de nenhum marido. Mas Jesus se interessou por ela. Natal é também um grande momento, uma grande oportunidade para nós lembrarmos que Jesus veio se importar assim com aquelas pessoas mais desprezíveis e improváveis. Quando nós falamos dessas pessoas desprezíveis e improváveis, alguns pensam assim, os pobres que estão na favela. Gente, Jesus veio para os pobres que estão na favela, mas Jesus também veio para os ricos que estão nos condomínios de luxo. Jesus veio para todos, porque todos são improváveis. E aos olhos de Deus, devido aos nossos pecados, somos desprezíveis. Mas Ele não nos despreza. Ele vai ao nosso encontro. Ele trava um relacionamento, Ele toca na ferida, mas Ele cura a ferida. Porque depois daquela conversa, Jesus vai continuar falando que a água que Ele tem para oferecer é uma água que satisfaz. Que o que Ele veio trazer é algo que transforma, que muda a vida das pessoas. E aquela mulher queria beber dessa água, era uma mulher insatisfeita, que já tinha experimentado de tudo nessa vida, e continuava vazia. Natal não teria sentido para uma mulher como essa mulher samaritana. Natal era mais um dia de festa, de comida e bebida. E ela diz assim, me dá de beber, porque eu sou uma mulher insatisfeita, vazia, eu preciso preencher esse vazio dentro de mim. Aí Jesus então vai começar a falar com aquela mulher e apresentar um caminho para ela, uma saída para ela, uma solução para ela. E Natal, meu querido, além de ser algo que nós temos que saber, Natal é a vinda de Jesus para um relacionamento pessoal. Natal é um lembrete que Deus se importa, que Jesus se importa pessoalmente com você. Natal, você tem que se lembrar que Jesus quer te apresentar pessoalmente ao Pai. É quando Ele vai dizer assim que Deus está à procura de adoradores. A água que iria satisfazer a alma vazia daquela mulher insatisfeita, era a água que só Deus poderia oferecer. Quando Ele diz assim, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus dá o caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. E aquela mulher não tinha vida. Então quando eu pergunto para você, quem é Jesus para você? O que é um Natal para você? O que é agora, nós vamos comemorar no meio da semana, dia 25 de dezembro. Que significado que isso tem para a sua vida? A partir desse dia, a vida dessa mulher foi transformada. A Bíblia diz que ela saiu de lá transformada. Porque a Bíblia diz que ela saiu de lá e foi comunicar e contar a todos os detalhes, né? Homens daquela cidade. Ela devia ter lá no celular deles, né? SMS para todos os homens da cidade. Eu encontrei o Messias. Bom, ela foi para quem ela conhecia muito bem, todos os homens da cidade. Mas falou, paciência, né? Todo mundo começou a receber SMS no seu celular. Blim, 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 blim. E eu encontrei o Salvador, o Messias, o prometido. Ele conhece toda a minha vida. Só Ele, gente, Ele conhece minha vida de um nível, de uma profundidade que vocês não imaginam. E Ele pode satisfazer nosso vazio existencial. Ele pode transformar a nossa vida. Venham comigo ver o que eu encontrei. Ela saiu daquele encontro de Jesus já transformada, compartilhando o que significava então o Natal para ela. Um relacionamento pessoal com Deus. Um Deus que se importa com a gente e um Deus que quer ter vida com a gente. Quer nos trazer vida. Jesus apontou o caminho. O Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, meu querido, eu pergunto para você, o que é o Natal para você? Você tem que saber que o Natal é, como está aqui no texto sagrado,
O Natal é: o que você sabe sobre Jesus no Natal? Primeiro, que Jesus quer um relacionamento pessoal com você. Não quer um relacionamento à distância. Não quer um relacionamento, virtual. Ele quer um relacionamento pessoal. Que Jesus, Ele se importa pessoalmente com você. E que Jesus quer te apresentar pessoalmente ao Pai. Eu queria que você pensasse nessas 3 verdades. E que o Natal para você, meu querido, nesse fim de ano, tivesse um significado um pouco mais profundo. E além de toda a festa, comida, presente, que é tudo muito bom, muito bem-vindo, Natal significasse um pouco mais. E quem sabe você começasse a ter um relacionamento pessoal com Deus. E Ele quer isso. Você pode, às vezes, não se achar digno disso. Eu vou falar, ninguém é. Ninguém é digno disso. Aquela mulher não era. Eu não sou. E ninguém aqui é digno de Deus. Todos nós estaríamos muito longe. Mas muito longe mesmo. Se não fosse a graça de Deus. De tocar no nosso coração. E por alguma razão, você veio aqui hoje. Deus tem um propósito na sua vida. Ele quer que o Natal seja diferente para você. Eu vou fechar os meus olhos enquanto os irmãos virem à frente para nós encerrarmos o nosso culto, louvando a Deus e colocando a nossa vida diante de Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar por esse Natal, para que seja um Natal diferente. Começamos falando, Maria, você sabia? Quem é Jesus? E terminamos perguntando, quem é Jesus para você? Vamos orar. Ó Pai querido, nós te louvamos essa noite porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Um Deus que conhece, Senhor, todas as nossas necessidades, nossos dramas pessoais, as nossas crises, os nossos pecados, as nossas mazelas. Mas mesmo assim o Senhor quer ter um relacionamento pessoal, como teve com aquela mulher no passado, uma mulher promíscua, uma mulher da vida. O Senhor se preocupa, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor conhece as nossas necessidades. Eu quero pedir agora em nome do Senhor, se tem alguém aqui essa noite que ainda não travou, não começou, não iniciou, não teve, não tem um relacionamento pessoal com Jesus, que essa noite, Senhor, abra o seu coração e que o Natal seja diferente, que seja confrontado, não porque o Senhor quer nos julgar, mas o Senhor quer nos salvar, assim como aconteceu com aquela mulher. Jesus se importava com ela, mandou buscar o seu marido. E Natal nos lembra isso. Que Jesus nos conhece, sabe das nossas necessidades. E Jesus quer transformar a nossa vida. Ó Pai, abençoe aqui, Senhor, cada um aqui essa noite. Que saiamos daqui transformados, tocados. Por esse Deus maravilhoso, que se importa com cada um de nós, que quer um relacionamento pessoal conosco. Esse Senhor Jesus que nasceu agora, Senhor, comemoramos no Natal, para ter esse relacionamento, para permitir, ó Deus, esse relacionamento. E assim, ó Pai, nos apresentar a Ti, como o nosso irmão mais velho, o mediador, o salvador. E que Natal seja isso, Senhor. Seja a celebração dessa vida, da encarnação de Deus, da vinda do Seu Filho a esse mundo, para vir ao encontro das nossas almas, para travar um relacionamento pessoal com cada um de nós. Isso é o Natal, e que seja esse o Natal de cada um de nós. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, lembrando que o Senhor conhece os nossos dramas pessoais, o Senhor não é insensível, mas o Senhor compreende, o Senhor nos ajuda, e o Senhor toca na vida de cada um aqui, Senhor, segundo as suas necessidades. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.